Muito bem, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula aqui no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico, já retornando o assunto dos injetores, para justamente falar sobre o quê? Sobre testes. Veja aí na tela os 4 injetores. Pessoal, as peças sempre são iguais, né? As 4 em si. O que vai diferenciar é o quê? O conector elétrico, ou seja, o chicote que chega em cada um deles. Só isso que vai modificar. A peça em si é igual. Ou seja, na máquina de limpeza e teste de injetores, num teste de vazão, a vazão dos 4 tem que ser a mesma. Não é para dar diferença. Ah, pode ter uma pequena diferença. Quanto mais equalizado, equilibrado, melhor. Tá ok? Costumo fazer o seguinte: quando coloco os injetores para limpar, testo antes. Limpo, testo novamente. Ficou um pouquinho fora, limpo mais uma vez, tá? Até eles ficarem o quê? Praticamente iguais, tá? Para ficar um serviço bem legal. Pequenas diferenças, a própria ECU consegue corrigir através do tempo de injeção. Só que o problema qual que é? Essas diferenças ela consegue arrumar com o motor aquecido, com a sonda lambda funcionando. Na fase inicial fria, não consegue, porque o circuito está em aberto ainda. Então, quanto mais equalizado deixar os injetores, melhor será o funcionamento do motor. Bom, não posso deixar de falar que esse motor dessa linha apresenta, com o decorrer do tempo e utilização, muito problema de cabeçote, hein? Não se esqueçam, tá? Mesmo o novo Uno, o novo Palio, continuam dando muito problema de vedação de válvula, tá? Então, às vezes, o carro está quadrado, parece que tem válvula torta. Não é que tem válvula torta, tem má vedação de válvula. Por isso que parece que tem válvula de motor torta, tá? Então, continua apresentando problemas essa linha, belezinha? E o que eu digo aqui dos testes agora? Vamos lá. Como é uma bobina interna, podemos medir sua resistência em torno de 14 ohms. E também podemos testar no veículo, dando na partida com a caneta de polaridade e ver os pulsos. Então é assim, com o injetor em mãos, na bancada, posso testar a bobina interna? Posso. Tem uma bobina interna. Recebe positivo e negativo, energiza, levanta a agulha, abre o bico. Bom, se é uma bobina, é um enrolamento. Temos resistência. Baixa, 14 ohms, a resistência elétrica de cada uma das bobinas, tá? Bom, é assim, pessoal. É muito raro queimar bico, mas pode acontecer. Quando queima bico, né? Diz, queimou o bico. O que é que queimou? A bobina interna. Tem que trocar o injetor, claro, né? Mas o que queima é a bobina interna. Dá para medir assim. Agora, a alimentação elétrica que o módulo comanda os injetores, eu posso testar lá no carro, dando na partida com a canetinha de polaridade. São 2 fios, um fio na partida vai ficar só positivo, sempre. O outro fio na partida vai ficar positivo e dando os pulsos negativos. Sempre é assim. Um positivo, 100% positivo. E o outro positivo, dando pulso negativo. Tá? Ué, por que os dois ficam positivos? Claro, né, pessoal? Se é uma bobina interna, tem resistência, o positivo entra no injetor, passa pela bobina e sai do outro lado. E quando o módulo manda o negativo, vai piscar o negativo. Mas os dois ficam positivos. Se você desconectar o conector, né, o chicote do bico, aí você vai ter um positivo, o outro fica neutro. Tá? Porque o positivo dá a volta no injetor e segue. Comum isso. Tá? Então, dá para testar o injetor tanto na questão de pulso lá no motor, quanto a resistência da bobina interna. Tá? Tela de vocês, eu consigo mudar no scanner, né? Na aula que vem eu vou falar bastante sobre isso, né? O tipo de combustível, álcool, gasolina ou os dois. Posso fazer uma escolha forçada para forçar o carro ao tipo de combustível, mas a ECU adequa, né,
todo o mapeamento através dos sinais de som da lambda e sensor de detonação. E vai mudando o mapeamento justamente em cima disso, em cima dos sinais de dois sensores, mais toda a expertise que ela tem internamente. Ela muda o quê? Não muda o bico, o bico é o mesmo. Vai mudar o quê? O tempo de injeção. Claro, se temos um combustível álcool, precisamos injetar mais combustível. Aumenta o TI. Temos combustível gasolina, injetamos menos combustível. Por quê? Temos o quê? Diminuir o TI. Agora, a mistura dos dois vai ficar balanceado. Ou seja, o que muda, se você está usando álcool, gasolina ou a mistura dos dois, é justamente o tempo que fica aberto o injetor. Exatamente isso. É esse tempo que vai mudar. Quanto maior o TI, mais combustível injeta. Quanto menor o TI, menos combustível será injetado. Tá? E ainda também é importante sempre ressaltar, né? Olhem aqui na tela do scanner, temos lá em cima, valor lambda 1, lambda 2, circuito lambda 1, lambda 2 fechados 2, controle da lambda, relação ar combustível 9, ou seja, na tela aí, né, esse carro, por exemplo, ele está com uma mistura de álcool, 9 por 1. 9 partes de ar para uma de álcool. Se fosse gasolina, ia ser em torno de 13 partes de ar para uma de gasolina. Obviamente, a gasolina trabalha o que? Um pouco mais pobre, ó. 13 por 1. 13 partes de ar. É como se pegasse, para fazer a mistura do bolo, da mistura ar e combustível, 13 quilos de ar e 1 quilo de gasolina, para dar a mistura boa. Agora o álcool é 1 quilo de álcool e 9 quilos de ar. Claro, estou falando peso, né, quilo, poderia ser litros, não tem problema, tá? Uma unidade de medida igual, tá? Então, no álcool, a mistura é mais rica. Tem 9 partes de ar só para uma de álcool. No combustível gasolina, a mistura trabalha um pouco mais pobre. 13 partes de ar para uma de gasolina. Então, na gasolina, o TI é menor. No álcool, o TI é um pouco maior, tá ok? Sempre gravar isso. É importante essa informação para poder pensar. Quando o carro chega na oficina, eu entro com o scanner e vejo a leitura. Por quê? O cliente diz assim, Scopino, só coloco álcool. Só álcool? Só álcool. Certeza? Absoluta. Olha lá a relação AF no scanner. Está 11 por 1. Então não está só álcool, está misturado. Se fosse só álcool, estaria 9 por 1. Ou ao contrário. Tem cliente que diz assim, eu só coloco gasolina, só gasolina. Ah, é? Vai ver o AF, não está 13 por 1, está menos. Tem que estar 13 se é só gasolina. Então, é bom perguntar para o cliente como que ele abastece o carro e analisar com o scanner como que a ICU está entendendo isso. Porque o mapeamento depende disso. Depende dessa informação. Quanto maior, né, o número, é para gasolina. Quanto menor esse número, é para álcool. Então, o AF varia de 9 a 13,2. Tá? 9 a 13,2. Belezinha? Vamos lá ao outro atuador dessa nossa aula, né? Eletroventilador. Ah, poxa, Scopino, essa é a famosa ventoinha. É a famosa ventoinha, né? O eletroventilador, componente importante, né? Principalmente no anda e para do trânsito, quando o carro está parado, esse eletroventilador entra em funcionamento. Por que ele só entra quando o carro está parado ou em baixa velocidade? Porque em média ou alta velocidade, o fluxo de ar na frente do carro é tão grande que já tira calor do radiador. O eletroventilador faz o quê? Ele puxa o ar para justamente, né, imitar esse movimento do carro em média ou alta velocidade. Ele puxa o ar. Então, quando o carro está no trânsito, anda e para, ou está parado, o eletroventilador faz essa função. Por isso que tem cliente que diz assim, ó, Scopino, essa ventoinha aí nunca funciona não. Esse ventilador do motor do carro só funciona quando eu chego na garagem de casa.
Depois, quando eu ando com o carro, não funciona mais. Tem algum defeito? Não. Quando chega na garagem, o som está mais abafado, se percebe mais. Outra, quando está em movimento com o carro, se não pega trânsito, não liga o ventilador. Porque é tanto ar de frente que já é o suficiente para tirar calor do radiador. Simples. Temos que saber explicar isso para o cliente também, ok? Vamos lá. Na telinha de vocês, então, o eletroventilador, que se o carro tiver ar-condicionado, né, e hoje a maioria tem 2 velocidades de acionamento. Pode ser acionado em 2 velocidades, sempre pelos relés de primeira, através do pino B19, o módulo fecha o relé, primeira velocidade, o relé manda tensão, passando por uma resistência, direto para o eletroventilador. E o de segunda velocidade, através do pino B03, o módulo fecha a bobina da segunda velocidade e o relé da segunda velocidade faz o quê? Manda a tensão igual da bateria, tá? Para funcionar o eletroventilador. Então, por que é primeira e segunda? Primeira, ele gira mais lentamente. Passa a alimentação elétrica do ventilador por uma resistência elétrica. Então, ao invés de chegar a 13, 14 volts, que é a tensão da bateria, vai chegar em torno de 9 a 10 volts. A segunda velocidade, não, já é tensão total, ou seja, o que vem da bateria passa pelo relé, o relé já manda para o ventilador. Então, vai trabalhar com 13, 14 volts, tá? O importante é entender que a ECU comanda as 2 velocidades. Primeira, pelo B19, segunda, pelo B03. Então, o B19 não é tensão que vai para o ventilador, hein? De jeito nenhum. A ECU, né, o módulo, não vai fechar o circuito, né, direto no eletroventilador. Vai fechar a bobina do relé, o relé energiza e o relé faz isso, ó. Claro. Ele que manda a tensão da primeira velocidade, passando por uma resistência elétrica e manda direto para a segunda velocidade, sem passar pela resistência elétrica, tá? É assim que esse controla o seu acionamento, tá? Com ou sem o acionamento do ar-condicionado. Então, com ar-condicionado, só a primeira velocidade, né? Quando aumenta a temperatura do motor, aciona a segunda velocidade. Beleza? Compressor do ar-condicionado. Fácil acesso, né? Tá em cima nesse motor, né? Vejam aí em destaque na foto para vocês, né? Onde está ele, o compressor. Então, o motor do carro tem que movimentar, além de si próprio, um outro motor, o compressor do ar-condicionado, né? Vamos lá. A ECU controla o acionamento do compressor do ar-condicionado através do pino B08. Após receber o comando no painel e aciona o relé 5 da embreagem do compressor. Então, de novo, o ar-condicionado, ele é o quê? Um atuador. Quem comanda o atuador? É a ECU, só que indiretamente. Ela fecha o relé, a bobina do relé. É o relé que vai mandar tensão da bateria para a embreagem do compressor, e o compressor já tem o aterramento, né, da embreagem diretamente ao massa, tá? Então o relé 5 é que vai fechar o circuito com a embreagem. Mas quem fecha o relé é a ECU, é a unidade de controle eletrônico, ela que faz esse trabalho, tá? E aqui em destaque, né, ó, um compressor para vocês dessa linha, né? O compressor do ar-condicionado. Olhem aí, ó, os 2 fios, né, da embreagem do compressor. Estão vendo? 2 fios. Pessoal, se aqui chegou positivo, chegou negativo, tem que atracar a embreagem do compressor. Lembrem-se, o compressor do ar-condicionado é acionado pela força do motor via correia. Não é um acionamento elétrico como o ar-condicionado residencial, comercial. Nada disso. É um ar-condicionado movimentado por correia. Aí, por que esses 2 fios? Esses 2 fios são simplesmente da embreagem do compressor. Sem acionar os 2 fios, a embreagem do compressor está desacoplada. Gira em falso, né? Essa polia do compressor gira em falso em relação ao eixo do compressor. Quando fecha a embreagem, aciona a embreagem,
aí sim, gira o eixo do compressor, comprimindo o gás. É assim que funciona o sistema de ar-condicionado. Vamos lá. Além do compressor, temos nesse circuito um pré-sostato ligado aos pinos B16, B21 e B38 da ECU. Assim, se tem maior proteção e segurança do sistema com um comando inteligente da ECU. Ou seja, por esses 3 pinos chega os valores de pressão do sistema. Então, se falta gás, para a proteção do compressor, não é acionado. Se tem aumento de pressão, para a proteção do compressor, não é acionado. Ou seja, esse pré-sostato funciona como um elemento de segurança para o funcionamento correto do sistema. E, claro, para a própria vida útil do compressor do ar-condicionado. Belezinha? Telinha de vocês, a central eletrônica Marelli desse sistema e, como sempre, né, mais uma dica aqui no seu Mac. O controle do ar-condicionado e do eletroventilador são fundamentais para o motor funcionar corretamente. Assim, a ECU controla esses 2 atuadores de forma precisa. É de forma indireta, né? Os 2 atuadores, a ECU comanda de forma indireta. Tudo via relé, mas tem a sua precisão e funciona corretamente. É mais função que a ECU adquiriu com o decorrer dos anos e que consegue programar o acionamento do ar com segurança, do ventilador na primeira e segunda velocidades e por aí vai. Ou seja, se tem mais e mais seguranças no funcionamento do sistema. Belezinha? Perguntinha na tela antes do nosso plantão de dúvidas. Os eletroinjetores desse motor apresentam muitas falhas? Tchan, 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 tchan. Sim, principalmente na questão de obstrução, na questão de sujeira, formação de resina, carbonização. Portanto, uma limpeza de bicos é muito bem-vinda nessa linha, tá? Oriente seu cliente, venda esse serviço, porque apresenta problemas mesmo. Muito bem, alunos do MEC, estamos aqui de volta com o nosso plantão de dúvidas no seu universo do mecânico. Um abraço aqui para o Diegão, que entrou agora há pouco para assistir a aula, né? Para nos acompanhar aqui também no MEC. Vamos lá, pergunta do pessoal lá da KDS Automotiva. Professor, a linha 30 da unidade de comando eletrônico sempre é do combustível ou muda conforme a marca? Não, a linha 30, quando se fala linha 30, sempre é linha de alimentação da bateria. Sempre. Tá? O pino 30 do módulo pode ter várias funções, de acordo com a montadora, com o sistema. Mas linha 30 não tem nada a ver com combustível. Linha 30 é quando se fala o quê? Uma ligação daquele pino é a bateria. Ah, pode passar por fusível, beleza. Mas independe se a chave ligada ou não. Vai direto para a bateria, ok? Felipe Donini. Todos os eletroventiladores, né, acionados por ECU têm primeira e velocidades ou não? Alguns têm apenas uma. Depende simplesmente do acessório do carro. Se o veículo tem compressor do ar-condicionado, tem sistema de ar-condicionado, teremos as 2 velocidades. Se não tem, só tem a segunda velocidade, que é alta. Tá? Ou seja, a primeira velocidade, que é mais lenta, que tem a resistência elétrica, é para ser acionada ao ser ligado o compressor do ar. Aí ela entra em funcionamento. Tá? Juliano Ferreira de Freitas. Olá, professor. No scanner, o veículo fica fora da porcentagem de ajuste de combustível de curto e longo prazo. Isso é alguma falha? Tem alguma dica? Então é assim, o tempo todo está corrigindo. Ou a correção de curto prazo ou de longo prazo, o que é isso? São correções que a ECU faz de acordo com o combustível. Então, houve mudanças no mapeamento, ela tenta fazer uma correção, tá, em curto prazo. Então, se houve uma mudança brusca de combustível, é curto prazo. Se houve uma mudança, né, lenta de
motor desgastando, vela, sujeira em corpo, a alteração é longa, ou seja, ele demora para ir mudando. Então isso varia o quê? De acordo com a questão. Então quando você muda de combustível, está no álcool, enche de gasolina, é curto prazo. Quando não é isso, não é mudança de combustível, é de desgaste, aí é longo prazo. Tá? Se sente menos de longo prazo, se sente bastante as mudanças de curto prazo. Tá? Isso tem muito a ver. Tá? A pessoa da KDS Automotiva está com um caso aqui. Ó. Programei o combustível para gasolina, tá? E se o cliente colocar álcool, ele precisa fazer 20 km para adaptação? A recomendação é o quê? É pelo menos 10 km. Falar 20 para o cliente não vai afetar em nada, vai só ajudar. Então, a adaptação do combustível, quando trocado, 10 km é o suficiente para que seja perfeita, tá? Então, tá na gasolina, trocou para o álcool ou vice-versa, oriente o cliente a rodar pelo menos 10 km, tá ok? Também perguntaram quais as causas que levam à queima do injetor, da partida sem combustível, fica batendo seco, tá? Que mais? Desgaste, uso, a interna de tanto energizar, vai cansando e queima, tá? Assim como um enrolamento, né? Uma resistência de chuveiro. Uma hora ou outra não queima a resistência de chuveiro na sua casa? Queima. Por quê? Usa, desliga, usa, vai queimar, não tem jeito. Bobina de bico também pode queimar. Mas assim, pessoal, é muito raro, tá? É muito raro. Não é comum, não, tá? Queimar bico injetor, tá? Muito pelo contrário. São raros casos, mas pode acontecer. Luizinho, lá de Estiva, Minas Gerais, comentou que tem pego muitos defeitos no TBI dessa linha. É verdade. Tem razão. Estraga bastante o TBI. E também comentaram aqui o pessoal da KDS Automotiva que faz muita limpeza de bico. E é correto ver vazão e leque antes de fazer os testes? Olha, recomendo as duas coisas. Ver vazão e leque antes de limpar e depois de limpar. Porque aí você já vê o antes e o depois. A qualidade, a confiança no serviço é muito melhor, tá? Ou seja, se tem o quê? Uma possibilidade de melhorar ainda mais. Você testa antes e testa depois da limpeza. E vê se isso mudou a vazão. Até para falar para o cliente, ó, o desempenho do carro vai melhorar, vai... Você pode falar. Por quê? Se antes a vazão estava 80 mililitros, depois da limpeza foi para 85, poxa, eu ganhei 10% quase, né, de vazão. Ou seja, você tem o quê? Mais e mais condições de afirmar para o cliente que o carro realmente vai melhorar. Então veja antes e veja depois para não ter dor de cabeça. Edson Bispo dos Santos, professor, quando não liga a segunda velocidade, mas desligando o sensor de temperatura, a segunda velocidade funcionando normalmente, foi trocado o sensor de temperatura e o defeito persiste. Falaram que a segunda velocidade só é acionada pelo módulo num caso de emergência, que o sistema, né, entra. Isso está correto? Não. Vai entrar a primeira velocidade ao ligar o ar-condicionado. A segunda velocidade ela vai entrar quando a temperatura subir demais. Ou seja, em alguns carros vai ser 96, 98, outros 105 graus. É que assim, dependendo do carro, e se o cliente usa muito o ar-condicionado, a primeira velocidade dá conta do recado. Raramente entra a segunda, tá? Mas, se subir aí, chegar perto do 100, 105, entra a segunda velocidade. Não é só emergência, é aumento de temperatura normal do motor também, ok? Então é só analisar e acompanhe a temperatura do motor. O motor trabalha na média com 100 graus. 105, 95, essa é a média. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, fechamos por aqui a primeira aula técnica dessa semana. Semana que vem, gerenciamento eletrônico do Nuvivace. A última aula veremos ajustes e scanner. Aula imperdível. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Olá, amigo reparador, bem-vindo
a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário do sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!